Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui criando uma cadência, né? Agora sim, semanalmente. E hoje eu estou aqui com duas convidadas ilustres. Mas antes, um recadinho. Siga a gente, né? Siga o Universo Ágil em todas as redes: Facebook, Instagram, LinkedIn, Clubhouse, Twitter e todas as outras redes que o Universo Ágil faz parte. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Diego. Estou me provocando a fazer debates, né, sobre a ressignificação da agilidade, né? E hoje eu estou com convidadas ilustres, né, que é a Renata Waterkemper e a Arlete. Meninas, sejam bem-vindas. Vou fazer minha audiodescrição, depois fiquem à vontade, se apresentem e vamos Pode brincar. deixar, pode deixar. Pessoal, meu nome sou homem branco, a barba cresceu, o cabelo está longo, amarrado, tem um coque samurai, né? E ao fundo tem meu jardinzinho aqui, minha varanda. Vou passar a bola para vocês. Vou me apresentar, então. Sou uma mulher de pele branca para morena, um pouquinho morena, também um pouquinho de sol. Trabalho em casa, estou aqui no quarto da minha filha, com fundo desfocado, mas acho que talvez vejam alguns ursinhos, alguma coisa do tipo. E quero dizer boa noite a todos. Quero dizer também que para mim é uma honra estar aqui com o Diego. Trabalhei com ele já e ele, para mim, é um mestre aí da agilidade, alguém que eu admiro como profissional, como ser humano, e essa oportunidade para mim está sendo rica de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigada, Diego. Obrigada a todos. Eu que agradeço, Arlete, pelas palavras. Não mereço, mas agradeço. Muito bom, eu vou emendar aqui então, depois da fala da Arlete do Diego. Prazer, pessoal, eu sou Renata, então eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos, olhinhos verdes e um rosto assim, ó, bem bonachão, bem redondinho. Estou aqui dentro da minha casa também, no meu escritório, que é o meu quarto, né, e quero agradecer a participação de todos vocês, quem está assistindo a gente, dizer que é muito gostoso, gratificante o convite de estar aqui hoje, e eu estou muito empenhada em compartilhar aí aprendizados, experiências e trocar tudo isso com vocês. Parabéns aí, Diego, pela iniciativa, e obrigada pelo convite também. Eu que agradeço demais a presença de vocês hoje, meninas. Então vamos lá. O tema de hoje é um tema que ninguém conhece, né? Comunicação. É um tema que ninguém sofreu aqui, né? De jeito nenhum. Armadilhas da comunicação. Como vocês enxergam esse tema e o que vocês têm assim, de vivência e podem contribuir não só com a comunidade ágil, mas com toda essa comunidade de liderança que vocês já passaram e têm vivência? Vou deixar a Renata falar, porque é a mestra em comunicação. Depois eu posso trazer um case, algo com o meu dia a dia aí para compartilhar com vocês, mas eu acho que ela trazer essa visão geral aí de que comunicação tem duas vias aí, né? Você pode achar que está se comunicando bem, ou se a outra pessoa não entendeu, você não se comunicou. Tem essa questão, não tem, Renata? É isso, Arlete, vou pegar seu gancho, assim. Então, eu trabalho em comunicação há muitos anos, né? Eu sou graduada em jornalismo e a minha atuação profissional sempre foi no mundo corporativo. Então, liderando equipes de comunicação, de marketing, inteligência de mercado, né? Então, eu estudei muito, continuo estudando muito a temática, né? E quando o Diego me convidou e com a definição do tema, armadilhas da comunicação, eu falei, gente, rock and roll, é isso aí, né? E fiquei pensando, nossa, o que eu vou levar para o pessoal para a gente falar de armadilha? E é o seu gancho, Arlete. Sabe qual que é a armadilha? O que eu aprendi ao longo dos anos? Que eu sempre brinco assim com as minhas equipes, né? Médico, louco e comunicador, todo mundo tem um pouco. Então, como a minha área montava comunicação de diversos meios e veículos e canais, era muito comum a gente receber uma avalanche de sugestão, que é muito gostoso, que é muito rico. Então, por isso que eu sempre brinco. Então, todo mundo
mundo acha que é comunicador. Mas quando a gente vai para a vida real, né, para o nosso dia a dia, a gente vê que a comunicação, se ela não é pensada e bem feita, ela acaba sendo ruidosa. Então, olha que contraditória que é realmente a comunicação. A gente acha que comunica muito bem, e a gente está em pleno 2023 e a gente ainda tem países em guerra, a gente ainda tem líder que não dá feedback para a equipe, a gente ainda tem situações cotidianas das mais complexas, quando a gente amplia o contexto, as mais simples para o nosso dia a dia. A gente tem pais que não sabem se comunicar com os filhos, independente da idade que eles tenham, né? Então, essa contradição da comunicação, para mim, ela é uma grande armadilha. Existem formas da gente lidar com ela, inúmeras. Eu trouxe algumas para a gente conversar aqui. Mas, para mim, dentro da temática, esse é o conflito. Tem um hiato entre o que a gente acha que comunica e o que a gente realmente comunica. Eu acho que é esse ato que está nesse meio que é o grande exercício que a gente precisa cuidar, que está na nossa mão, né? Seja de quem lidera um projeto de transformação. Sim. E olha que loucura, né? A gente traz para o universo da agilidade, que é o universo da transformação, a comunicação é uma habilidade, né? É um comportamento que a gente precisa aprender realmente a desenvolver. Ela pode ser o sinônimo do fracasso, do sucesso, e do profissional, né? Verdade. O que você acha, Lete? Fala Sim, também. Olha, eu super concordo. Eu tenho aqui algumas informações para passar, alguns cases, né? A gente aí já está há algum tempo na área de agilidade, uns 5, 6 anos, eu fiz essa transição. Para quem não sabe, eu sou da área de controladoria tributária. E aí fiz essa transição para a área da agilidade, que para mim foi uma grande surpresa, porque eu me encontrei. Porque essa questão de ser útil, de ser útil e de estar com pessoas, eu acho que para mim fez toda a diferença na minha vida, inclusive pessoal. Então, eu quero até compartilhar um caso aqui que você falou assim da comunicação, né? Eu tenho um time e esse time em alguma das empresas que eu já passei ao longo desses 5 anos. E o que acontece? Essa pessoa ela tem vamos só falar agora da fala, exatamente da fala. Ela tinha dificuldade por conta até da regional. Ele morava no Nordeste e a comunicação ficou comprometida para o entendimento do time como um todo, por conta que é um linguajar arrastado, tanto que assim, ele tinha que sempre repetir mais que uma vez aquilo que ele falou, porque a gente não conseguia entender. E isso era um problema, isso passou a ser um problema dentro do time, embora ele foi, por exemplo, essa pessoa foi contratada como desenvolvedor. Mas a gente entende que a comunicação ali, principalmente para quem trabalha em agilidade, que é um time, isso afetou. Isso afetou tanto que em uma das avaliações ele foi super mal avaliado por conta dessa dificuldade da fala. É tão delicado, não sei se vocês me entendem. Imagina, um dev, eu fui contratado para ser um dev, sou um ótimo dev, só que eu não consigo me comunicar com o time na agilidade. Como que é isso, né? Você já passou por isso, Diego? Olha, eu não estava nem buscando essa referência. Eu ainda queria fazer um gancho com a fala da Renata, mas deixa eu primeiro aproveitar essa sua, né? Eu vou sair totalmente da casinha diversas vezes, tá? Tá bom. Esse é o meu perfil. Bom, aí eu vou começar já com a minha provocação. Será que, agora eu vou inverter, tá? Se uma pessoa ela não tem a habilidade da oratória, isso, da oratória, mas ela consegue transmitir o recado e ela consegue ter o resultado, a comunicação aconteceu? E aí eu vou dar um exemplo de uma história que eu não sei se é verdade, tá? E eu vou sair totalmente da casinha. Me parece, né, lendariamente, que Moisés era gago. Pois e ele tinha que falar com o faraó, tá? Diz a história lá da Bíblia, para libertar o povo hebreu. Será que é verdade? Isso eu não sei. Né? Embora eu tenha estudado teologia, eu não posso garantir que isso seja verdade. Mas me parece que o povo saiu, né, há alguns anos. Né? Sim. E curioso isso. Mas qual era o resultado que ele queria, né? Ali? Era X.
né? Sim, Mas ele era gago, sim. ele não tinha o dom da oratória, segundo a fonte que eu vi, que eu também não sei se é verdade. O que importa é o resultado ou é habilidades, métricas de vaidade, sei lá o quê. Mas tentando Sim. fazer... É só um ponto de reflexão, tá? Eu nem ia falar, Sim. acabei falando, sei lá por quê. Mas eu queria trazer um ponto seguinte. Expectativas, né? Eu acho que muitas coisas acontecem, muitos problemas acontecem quando existe uma tarefa a ser executada, né? Essa tarefa ela é comunicada, né? E o receptor ele tem uma expectativa daquilo que ele entendeu da tarefa e ele vai executar conforme a sua compreensão, certo? E ele vai buscar executar da melhor maneira, né? Acredito que todo mundo acorda de manhã para fazer o seu melhor, né? Sim. Não para fracassar, né? Embora isso aconteça. Ele vai lá, tenta executar da melhor maneira, fez o seu melhor e busca apresentar o resultado. E quando chega ali, talvez, em um momento de apresentar para a sua liderança, o líder chega, ele pode ter motivações A, B, C ou D, mas ele chega e fala, cara, isso aqui que você está me mostrando não faz sentido, né? Não tem a ver com a minha expectativa, né? E ele consegue, ele desconstrói todo aquele esforço daquela pessoa que foi legítimo, né? Só que o que aconteceu aí? Qual foi a falha? Houve uma falha de comunicação, alguma falha existiu entre o demandante e o executor, Sim. né? Sim. Vocês já passaram por algo parecido? Já, inúmeras vezes. Eu já! Inúmeras vezes. Eu acho que tem 2 pontos muito legais, Diego, que você trouxe. Eu queria fazer um comentário sobre o que você trouxe da história de Moisés, né? Se é a oratória ou se é o resultado. Eu vou falar a minha opinião. A minha opinião não é ou um ou outro. Eu acho que são os dois. Eu acho que, assim, ainda que um profissional não seja o mais de oratória, não deu uma aula, é maravilhosa, é uma habilidade que não é dom, é uma habilidade que você precisa desenvolver. O ser humano é naturalmente um ser social. A gente, para conseguir coisas, a gente precisa negociar desde criança, desde pequeno. Imagina no mundo corporativo. Sim. Então, assim, o resultado, ele sempre vai ser importante. Mas eu imagino a dificuldade de se chegar num resultado bom quando você tem uma comunicação que não é a desejada, que não é tão eficiente como pode ser, que está na sua mão ser. Então, na minha opinião, fazendo esse paralelo que você trouxe, não é um ou outro, não. A gente tem que performar e tem que dar resultado, e esse como dar o resultado, que a comunicação faz parte desse como, é bem importante, é bem necessária, né? Inclusive para o desenvolvimento dos profissionais. A gente, quando quer, seja uma carreira técnica ou uma carreira de liderança, a comunicação é uma competência muito importante, né? Então, na minha visão, são os dois. E Sim. no segundo paralelo que você trouxe, da liderança, dar um briefing quadrado, né? É verdade. A gente fala de briefing, né? Que quando você faz ali o que você precisa, o que você quer, quanto você vai gastar, é quase um 5W2H para aquela demanda ali, né? Eu também acho que a responsabilidade é mútua. Se eu estou recebendo uma demanda, sou eu que vou executar, eu preciso checar se eu entendi certo qual que é essa demanda. Então, aí a habilidade da comunicação. Então, se eu tiver que compartilhar dica de comunicação aqui, essa seria uma delas. Se eu estou sendo convidado para fazer algo, eu preciso garantir que eu entendi direito. Porque se de madrugada você entendeu o quadrado, você vai executar. E aí é o seu resultado que está em voga. Então, somos, sim, responsáveis pelo entendimento do que a gente tem que fazer. Minha sugestão, eu já tive chefes que não sabiam pedir, seja por grosseria ou até mesmo porque nem eles sabiam o que eles queriam. Como pedir, talvez. Então, eu sempre, o que eu costumo treinar as pessoas que trabalham comigo, os meus mentorados, enfim, falar dos meus cursos. É o seguinte, devolva sempre com perguntas. A gente precisa perguntar. Não tenha vergonha de perguntar. E especialmente quando isso envolve o seu trabalho.
né? Olha, eu estou falando para você colocar essa caneta ali, mas tá bom. Qual que é a cor da caneta? Em quanto tempo? Qual que é o orçamento? Se você tem expectativa que eu pinte a caneta, a gente precisa perguntar. Então, essa é a autorresponsabilidade, que a comunicação é uma aliada nesse sentido, né? Por outro lado, aí vestindo aqui um papel de liderança, né? Se eu estou recebendo de algum integrante da minha equipe uma entrega quadrada, eu também tenho que entender que eu sou responsável por isso. Por quê? Eu posso não ter brifado direito, eu posso não ter acompanhado como poderia e deveria. Como que eu estou recebendo algo que está sendo surpresa para mim? Né? Então, esse tipo de conflito, que é muito fácil ser resolvido com a comunicação, né? É de responsabilidade mútua, na minha opinião. Não sei o que a Arlete acha. Eu até vou compartilhar algo assim que confesso que veio bem nesse período que a gente está vivendo aí, essa preocupação toda, né, de ressignificar a questão da agilidade, que esse é o nosso maior foco aqui também, embora a gente está falando de comunicação, mas aconteceu um ruído muito forte de comunicação comigo mesmo, tá, dentro do time. Eu confesso para vocês que eu sempre achei que eu me comunicava bem. Eu achava. Depois desse ruído, realmente foi algo que, assim, que me deixou bem para baixo, que me deixou bem preocupada, a gente já estava vivendo um momento delicado, mas aí eu pensei comigo, eu vou fazer desse limão uma limonada. Claro. Falei, se eu não estou me comunicando bem, se a pessoa diz que eu não estou me comunicando bem, alguma coisa tem. Não vou achar que eu me comunico e está tudo certo. E eu comecei a fazer uma análise aqui, e como que eu fui fazer essa análise? Na verdade, eu criei uma estratégia, acho que vale para todo mundo, que assim, na verdade, veio uma dica até da minha People Lead, que trabalha lá comigo, eu comecei a fazer um portfólio da Arlete. Quem era a Arlete? Falei, nossa, aí eu comecei a me reencontrar nesse espaço, descobri que eu dei aula em todo esse contexto, que eu escrevi o capítulo de um livro, aí eu falei assim, nossa, como isso, por mais que me deixou para baixo, ouvir algumas coisas não foi legal, eu falei, meu Deus, às vezes eu estou com raciocínio muito rápido e na hora de escrever eu tenho essa dificuldade, enfim, uma série de coisas eu trouxe. Eu sei que eu criei um portfólio, nesse portfólio hoje eu tenho ele ainda sempre em evolução, eu alimento ele diariamente, porque cada dia mais eu tenho cases que eu coloco lá, cases de vida, não tem só com agilidade, também tem agilidade. Então, isso me empoderou de uma forma que se eu pudesse dizer para as pessoas, sentem, eu não miro, se você entender que é no caderno, enfim, para mim foi, eu ressignifiquei essa questão das minhas habilidades, de entender onde estava o meu ponto, e isso que você falou, Renata, é muito importante. O que acontece comigo agora, depois disso tudo, que eu tive que reaprender a lidar com a comunicação aí, porque se a pessoa não entendeu, eu posso ter feito a melhor comunicação, a melhor oratória. Aí entra naquilo que o Diego falou, eu que me comuniquei, mas quem atrapalhou a vida do outro, eu não sei se eu me comuniquei tão bem. Eu agora pergunto, eu sempre fico, você entendeu o que eu disse? Até eu leio, releio várias vezes um tema, um e-mail, qualquer coisa que eu vou dizer ou escrever, eu sempre pergunto: "Você entendeu o que eu disse?". Parece até e a pessoa fica assim, tipo, porque o outro lado também fica assim: "Nossa, será que por que ela está falando será que ela está me julgando que eu não entendo as coisas?". Olha que como a comunicação é tão delicada. E na agilidade não é diferente, porque dizer para outra pessoa: "Você entendeu o que de fato que eu disse?". E olha, parece até assim, eu falo que são sinais da vida, né. Hoje não tenho problema nenhum em dizer, hoje eu trabalho com uma pessoa que ela é deficiente auditivo, né, então, foi a minha primeira experiência com alguém assim. Então, assim, para mim tem sido tão legal, porque parece que eu usei isso tudo e eu sinto que ele tem muita liberdade para escrever, para babuzear, porque algumas coisas eu ainda consigo ler dos lábios. Então, assim, fazer desse limão uma limonada. Então, a comunicação, para mim, até quando você me chamou para o tema, eu falei: "Meu, tem alguma coisa aí". Então, assim, eu diria que eu consegui vencer essa questão e estou fazendo esse exercício, viu, Renata? Você entendeu o que eu disse?
tá claro para você, de fato? É exatamente isso, porque às vezes a pessoa acha que comunicou, ou veio, como você disse, vem a demanda de forma errada, a gente entrega errado, às vezes porque não pergunta, não E a gente questiona, né? perde tempo, perde produtividade, perde paciência, às vezes perde a beleza, cansa a beleza também. Sim, Mas sim. sabe que você conta, eu lembrei de uma coisa que minha mãe me falava desde pequenininha, que eu acho que tem muito sentido. Ela falava assim, Renata, você pode falar o que você quiser, para quem você quiser. O ponto é o como você fala. Então, quando a gente pergunta para outro, você entendeu o que eu quis dizer? Me conta, o que você entendeu? Vamos ver para garantir o sucesso do que a gente está falando. É verdade. Então é muito do tom que a gente dá para as Sim, coisas, sim, né? Verdade. sim. Muitas vezes, nessa relação de demanda e executor, o executor, alguma das vezes, fala, sim, entendi. Talvez para não mostrar fragilidade diante da pessoa que demanda, né? Aliás, afinal de contas, essa pessoa ela não pode ter falhas, ela não pode fracassar, ela não pode ser vulnerável. Então, ela sempre entende, ela sempre é sênior, né? E a gente não é sempre sênior, a gente erra, às vezes a gente não entende. E hoje foi um dia que eu refleti muito. Na semana retrasada, eu levei meus filhos para o zoológico, né? Lá, eu olhei os bichinhos lá, todos lindinhos, fofinhos. E olha que curioso, né? Todos os animais, seja qual for a espécie, eles emitem o mesmo ruído, né? Nós, seres humanos, pensantes, não falamos o mesmo idioma, né? Impressionante. Até mesmo pessoas da língua portuguesa têm sotaques diferentes, expressões Sim. diferentes. Vai no Japão, vai na China, vai entender. Olha só quantos dialetos. Na Índia, eu descobri que existem diversos dialetos também. Então, comunicação é um grande desafio para o Sim. homem desde sempre. Eu acho que desde quando. Bom, enfim, não vou mais entrar em temas bíblicos, mas. Eu também Mas gosto, hein, um Diego? segredo, mas é um segredo, é um mistério isso, né? E a gente sempre teve a ânsia de falar, de demonstrar aquilo que sente, né? O homem começou na caverna lá desenhando a representação daquilo que ele enxergava e entendia como realidade. E nós o tempo inteiro tentamos de alguma forma deixar marcas, né? Daquilo que a gente entende por realidade, daquilo que a gente quer expressar. Mas aí, meninos, eu tenho diversas outras provocações. Pensando em transformação organizacional, muitas das vezes a transformação ágil, digital, organizacional, ela começa com o agente de transformação ou agile coach tentando ali transmitir a cultura desejada que ele entende para transformar um contexto. E, de novo, né, muitas das vezes o receptor, seja um time, um papel específico, às vezes não entende aquele recado, né, aquilo que o agente de transformação, o Agile Coach está transmitindo e fica na defensiva. Fica defendendo a sua cadeira, porque afinal aquela cadeira e aquela postura foi o que trouxe aquele papel ou aquela pessoa a ter os seus resultados até então. Né? Então, eu vou começar colocando a minha opinião e aí eu passo a bola para vocês. O que eu acredito como fator para dar liga na transformação ágil organizacional, essa comunicação ela tem que vir reta de cima, da estratégia dos executivos, de quem encabeça a organização, para que essa comunicação seja fluida. Nós temos técnicas na agilidade para fazer que a comunicação ela seja fluida desde o estratégico até o operacional, né? Um dos métodos que nós até falamos no último episódio foi o OKRs. O OKRs ele tem essa capacidade, né, de transmitir o estratégico, o tático e o operacional. Ele faz com que os times sejam apaixonados pelo resultado e não pelo trabalho. Porque às vezes um trabalho pode não estar significando mudar um ponteiro, mudar um resultado. Né? Então, não sei, o que vocês pensam? Assim, que vocês já vivenciaram estratégia que chega de um jeito, mas quando chega ali no operacional, existe uma osmose, né? Parece que o pessoal é apaixonado pelo trabalho, não pelo resultado. Vocês já passaram por algo nesse sentido? Quer começar, Leti? Não, vou deixar você agora, Renata. Eu falo muito aqui, ó.
Então tá, ó. Chego. Que eu tenho aqui? Resistência com relação a profissionais ali de um projeto novo. Não acho que é uma exclusividade dos profissionais de agilidade. Eu não acho. Eu concordo com você que para a gente sensibilizar uma transformação, que é esse no caso do time aí de agilidade, da galerinha de agilidade, envolve muitas coisas. A gente está falando, inclusive, de cultura organizacional. Então, é muita coisa. Então, qual que é o meu ponto de vista? Sim, existe uma necessidade, nesses casos, é sugerido que haja uma comunicação institucional, quando você fala de cima para baixo, a gente tem ferramentas que podem ajudar. Então, a comunicação corporativa, reuniões com as lideranças que serão impactadas, né? E não é só um kickoff, são reuniões contínuas. A gente precisa também, em momentos como esse, o que eu acho importante e necessário, situações que eu já vivenciei, né? Procurar ter parceiros e aliados. Então, parte da minha dica aqui de comunicação, ela é essa. Então, o que primeiro é necessário e importante a gente fazer? Você identificou que tem um profissional que está sendo resistente? Você conhece esse profissional? Você conhece realmente esse seu público-alvo? Quem é ele? O que ele faz? É importante a gente entender quais são os interesses das pessoas com que a gente vai se relacionar. Para o projeto ter sucesso, se eu conheço esse público-alvo, eu posso me preparar, que é uma segunda dica, para ter quais são as objeções, quais são as entravas, para conseguir estabelecer um diálogo melhor. Então, deixa eu dar um exemplo. Uma mudança organizacional que vai refletir na Arlete. Se eu percebi que qual que é o comportamento da Arlete, por que eventualmente ela está sendo resistente, qual que é a atribuição dela, e em que ela vê valor, quando ela está me explicando ali o trabalho dela, eu já sei como lidar, eu já vou conseguir preparar, prever, né, quais são as entravas da condução do projeto com ela, né? As eventuais restrições. E aí eu consigo me preparar para lidar melhor com isso. Né? Sem dúvida, conhecendo o seu público-alvo. Conhecendo quem está ali. Então, duas coisas são importantes. Conhecer o público-alvo, então, conhecer as pessoas, o que elas fazem e seus interesses. Então, o meu interesse é não perder meu emprego. Então, esse perfil que você trouxe, normalmente é o profissional resistente que tem medo de perder emprego. Eu preciso passar segurança para essa pessoa. Eu preciso me preparar, já que obter informações dela e gerar essa transformação depende da colaboração dessa pessoa, eu preciso oportunizar essa dor dela, usar a favor do projeto. Então, se a pessoa está insegura, o que eu preciso fazer? Através da minha comunicação, deixar ela um pouco mais segura. Né? Perfeito, então, perfeito. Você usa a seu favor. Né? Usa a seu favor. O que a Arlete falou, limão, limonada. É muito isso. Não é ruim a gente perceber a fragilidade do outro, né? Ou a resistência, ou outros atributos que a gente às vezes acha que é negativo. Não, vamos transformar nisso, nesse durante, né? Eu até quero acrescentar um case aí. A gente estava... Tinha eu e mais um outro agilista, a gente estava tentando, inclusive, falando aí de OKRs, a gente teve uma conversa com a liderança e achamos lindo, conseguimos lá o objetivo, qual que era a definição, e a gente queria levar isso até para os demais agilistas. Mas aí, e para envolver as pessoas, é muito complicado, é muito difícil. Isso que você falou é exatamente isso que a gente teve que sentir na pele, porque eu sendo porta-voz, eu e um outro agilista, do que de fato era esperado de forma estratégica, não funcionou. Mas quando a gente trouxe a pessoa, que seriam a nossa liderança, para dentro do contexto, para dentro dessa reunião, e ele explicou, a ideia é que a gente atinja isso, tenha isso como objetivo, primeiro deu outro sentido, as pessoas se sentiram assim, envolvidas, se sentiram parte, porque isso é importante, se sentir parte para o resultado dar sucesso.
Na minha opinião, é isso. E outro ponto, que é essa questão da identificação. O que a gente fez? Entendemos e criamos pilares, frentes dentro desse contexto, para que as pessoas se identificassem. Eu preciso alcançar isso, mas eu sou muito boa nessa questão de desenvolvimento de pessoas, outros, né, de vendas. Então, reconhecer, primeiro que trazer, eu acho que essa visão da própria liderança para o contexto faz toda a diferença, as pessoas se sentem mais envolvidas. E o outro ponto é esse que a Renata falou, é reconhecer as pessoas, entender até onde ela consegue dar mais, onde ela se identifica, dar essa oportunidade. Eu acho que isso vale muito. São 2 pontos que fazem sucesso aí nessa questão da transformação digital. Verdade, verdade. E olha só, a gente fala tanto de diversidade, só um paralelo aqui, um parênteses, né? É óbvio que nesses projetos, no nosso dia a dia, a gente vai ter uma diversidade de pessoas, de jeito, né? Sim. Do que é valor, quais são os medos, né? Então, sim, a gente se adapta, né? Para gerar transformação no outro, exige mais adaptação nossa, né? Quem está liderando os projetos, né? Sim, com certeza. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão de gênero, né? Muitas das vezes eu presenciei no ambiente corporativo do lugar onde eu estava alguns episódios, né, onde uma pessoa, né, líder inclusive, né, colocava dentro de uma agenda o seu ponto de vista, né, super legítimo, né, e muitas das vezes ela era desmerecida, simplesmente não tinha crédito, não era acreditada naquilo que ela estava falando, né, extremamente profissional, né. Chegava outra pessoa, só pelo fato de ser homem, o facilitador aceitava, né? E enaltecia e falava, não, você tem razão. Não, mas a menina, a moça acabou de falar a mesma coisa, né? E com mais propriedade. E você está dando crédito só porque ele é homem, né? Então, existem coisas e cenários nesse sentido que cortes em fala, às vezes a mulher está falando, né? E é desmerecida na sua fala, é cortada. Não são comportamentos que são vexamosos, né? São feios. Sim. Mas, enfim, a comunicação é uma arte, né? E quem tem o dom de usar isso a seu favor, com certeza consegue bons resultados, né? É importante falar 2 coisas, assim, Tiago. Infelizmente, esse contexto que você trouxe, né, de mulheres no mundo corporativo, ele é real. Eu acho que se tiver alguma mulher que está assistindo a gente aqui, que nunca passou por isso, me conta, porque é o contrário, não passa inteiro, né? Em diferentes hierarquias, tá? Então, a gente passa mesmo. Acho que a gente tem um papel também de educar, também de se posicionar, né? Precisamos cada uma, né, em seu momento, ter tranquilidade para falar ali em público. Algumas situações eu já precisei fazer isso, eu já me posicionei, já que eu estava passando por uma situação em público, tive a coragem, porque exige da gente coragem, de falar, olha, eu estou falando, aguardo a sua vez, bora lá, educação cara pálida, né? Vamos lá. Mas já fiz também o contrário, de encerrado o momento indelicado, chamar a pessoa depois e conversar. Então, cada um muito no seu momento, mas a gente, infelizmente, tem esse papel de educar. Acho que as empresas têm um papel maior, né, de falar sobre isso dentro de seus ambientes, para a gente ir transformando isso, para isso se tornar algo mais raro. Então, interrupções ou quando a repetição, né, de quando a gente falou alguma coisa, vem um homem e fala em cima exatamente igual que você falou e tem o crédito, como o Diego disse, né? O ponto a gente tem esse papel de educar e já começar a não aceitar também. Então, eu, nos espaços que eu ocupo, eu tenho a tranquilidade de me posicionar. Mas eu entendo que, dependendo do espaço que cada um está, do momento de vida, inclusive, que cada um está, não tem essa segurança de fazer. Por isso que as empresas têm responsabilidade também, né? É verdade. E é uma baita responsabilidade. Renata, você tinha preparado um material aí pra gente. Ai, legal.
Ser sincero. Vamos mostrar? Bora. Então, aqui a Arlete não viu. Arlete, vou contar para você que está assistindo. Só eu e o Diego vimos. Eu tive a audácia, assim, talvez seja... Tem uma amiga minha psicóloga que fala, gente, o óbvio precisa ser dito. E é quase que é isso. Comunicação é um pouco disso. Então, eu trouxe aqui dicas práticas que eu costumo trabalhar, que eu acho que tem sentido, especialmente para o universo ágil, tá? Para esses profissionais. Eu vou projetar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou me entender. No nosso teste, deu certo, né, Diego? Vamos ver se agora, no Quem Sabe Faz ao Vivo, vai... Entrou para vocês? Sim. Entrou? Então, vamos lá. Vocês comentem, por favor, tá? Não vou ficar só eu falando aqui. A primeira coisa que eu trouxe é um pouquinho do que eu já tinha adiantado, que eu considero comportamentos interessantes, uma dica muito oportuna para qualquer profissional, tá? A gente precisa conhecer o nosso público-alvo. Qualquer informação que a gente tenha com quem a gente está lidando, ela é importante, ela serve para a gente direcionar os nossos esforços depois. Um ponto importante, que tem um link, inclusive, com uma das coisas que a Arlete falou. Comunicação nunca é sozinha, comunicação é plural. Sempre vai ter um emissor e um receptor, ou vários receptores, né? Então, a comunicação não é só sobre você, é também sobre o outro. Por isso que é importante a gente exercitar um pouco da empatia aqui, tá? Se a gente quer ter sucesso em projetos e na nossa própria carreira, conhecer, observar, entender o outro para usar ao nosso favor é super importante. Somado a isso, um pouquinho do que eu já adiantei aqui também para vocês, a minha sugestão é a gente se preparar para os momentos de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Se eu já conheço esse público-alvo, se eu já mapeei ali quais são os seus interesses, as suas dores e as suas necessidades, eu já consigo prever qual vai ser a resistência que o Diego comentou, né? E eu já consigo preparar os meus argumentos para lidar com essa situação. Um ponto super importante que eu gosto de comentar é: não tem problema a gente falar não sei. Não tem problema. Você pode estar falando com o presidente, com o CEO, com o diretor de não sei das quantas. Se você não sabe, você não sabe. E tá tudo bem, né? Mesmo essas pessoas nessas funções não sabem de tudo, né? O falar eu não sei é muito importante para que a comunicação exista de fato, tá? Às vezes a gente fala que sabe e aí, ó, a coisa degringola. Tá? A comunicação pode ter muito ruído se a gente não falar que não sabe, tá? O outro ponto de dica que eu trouxe, que eu acho que é importante, é a gente ser genuíno na nossa comunicação. Até as crianças percebem quando a gente está sendo sincero numa conversa, né? Imagina nós, marmanjos, no mundo corporativo, já cascudos, né? A gente percebe se a pessoa está ali inteira ou se a pessoa está falando com você e mexendo no celular, se um e-mail não foi bem redigido, se uma apresentação não foi bem pensada e planejada. Então, ser genuíno, estar presente na sua comunicação, indiferente do canal de comunicação que você está usando, é muito importante, tá? Para uma comunicação fluida, né? A quarta dica que eu acho que faz muita diferença na vida de todo mundo, especialmente no trabalho, é praticar o essencialismo, a gente praticar a objetividade. Sabe por quê? Pessoas prolixas que falam demais, que contam histórias em detalhes, além de serem muito chatas, na minha opinião, na minha humilde opinião, polui o diálogo, polui a conversa, né? Então, uma vez que eu já entendo meu público, me preparei, estou ali por inteiro, eu vou ter profundidade para ter clareza e objetividade na minha comunicação. Por isso que eu digo, gente, comunicação não é dom, comunicação é altamente um comportamento que a gente pode desenvolver, mas a gente precisa praticar. Então, essas dicas são para que vocês consigam fazer isso, tá? Posso só reforçar um ponto?
Claro. Uma pausa. É muito bacana, né? No contexto onde eu estava, nós fizemos um acordo na comunidade de começar toda a agenda pelo objetivo. Exatamente isso que a Renata falou. Então, comece pelo objetivo da agenda e depois você vai explicando, porque nós, e eu vou falar por mim, nós temos o hábito de contextualizar. E nessa contextualização, muitas vezes, nós nos perdemos. Começamos a nos enrolar, entrar no detalhe. E a pessoa vai se dispersando. Às vezes não é maldade, é natural. Então, uma dica que eu, reforçando essa de seja objetivo, comece pela pauta. Comece pelo objetivo da agenda, o objetivo da reunião. Porque se tiverem lá pessoas que nem deveriam estar na agenda, fala, gente, então desculpa, então eu vou para outra reunião porque essa daqui não faz sentido para mim. Exato. Você já começa pelo objetivo. O tempo do coleguinha, né? Exato. Vamos respeitar o tempo do coleguinha, né? Exato. O tempo é precioso para todo mundo, né? Para todo mundo. Ótima dica de isso mesmo. E aí, emendando aqui, gente, o que eu acho super importante e que eu acho que resolve boa parte dos ruídos de comunicação é a gente falar o porquê das coisas. Então, vou pegar o exemplo que a gente estava tratando aqui, daquele profissional que está resistente, né? Para dar segurança para um profissional que está resistente, eu preciso contar o porquê das coisas, né? Até para criança, eu adoro dar exemplo de criança, porque, além de ter 2 filhos, porque mostra essas diferenças. Então, até para criança, para a gente convencer, às vezes, a molecada, a gente tem que explicar o porquê das coisas, né? O impacto das coisas. E é óbvio que numa comunicação, para que ela seja fluida, eu acho que essa é uma das dicas assim, mais importantes. Quando eu comecei a praticar, a falar esses porquês para a minha equipe, para os meus pares, para pessoas em geral, até na vida pessoal, tá? A coisa mudou bem, melhorou muito, viu? E são essas dicas que eu trouxe. Não sei se o Tiago quer comentar mais, se a Arlete quer comentar mais. Ótimas dicas. Sim, isso que eu adorei. Acho que foi muito de encontro, né? Eu não tinha visto o material, mas eu acho que foi muito de encontro com o que a gente conversou aqui, total, né? Não, a gente não se falou, hein, gente? É verdade isso. O primeiro contato com o material. Isso que o Tiago falou da gente, no início da reunião, já dizer qual é o objetivo, eu acho que isso faz toda a diferença, porque parece que você traz as pessoas, né, para o propósito ali do que você, né, o contexto no geral, porque às vezes, ainda mais depois que a gente tem essa questão do online, você entra numa reunião, sai de outra, às vezes você fica até perdido. Aí, qual é o tema daqui mesmo? Porque aí eu volto para aquela reunião e vou entender sobre o que eu quero falar. Eu tenho uma dica que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito. Ele fala que, sim, que ele não entra numa reunião e não sai de uma reunião sem aprender nada. Aí eu falei, como é que... Eu ficava com esse exercício, então eu fico com essa fala que eu ouvi dele. Falei, então eu sempre ensino uma coisa e aprendo outra. Mas para eu fazer isso, eu preciso de fato estar ali, tem que estar genuinamente presente. Ali, estar presente, porque às vezes a gente só está emprestando o ouvido, mas não está, né? Então isso faz toda a diferença. Adorei, Renata, muito bom. Que bom. Comunicação é um tema que a gente pode fazer 2, 3, 4, 5 episódios e tem que falar. Né? Eu tenho, claro que, assim, a agilidade, né, tem algumas técnicas, né, de comunicação escrita também. Né? Então, por exemplo, você tem ali o Product Owner, ele é um receptor do desejo do cliente e do desenvolvimento, né, do time de desenvolvimento. Então, no momento em onde ele vai comunicar as regras, né, de negócio, as estratégias, as funcionalidades de um sistema, por exemplo, ele escreve uma boa história de usuário com um padrão de escrita e coloca muito claro os seus critérios de aceite para aquela demanda. É uma dica que é do nosso contexto de desenvolvimento, mas que acredito que seja universal. Deixe claro os seus critérios de aceitação para uma demanda, para que o receptor, o executor, não entre no achismo de entender que está executando da cabeça dele, da melhor boa vontade possível, mas na realidade ele não está cumprindo alguns critérios de aceite daquela demanda. Então, é algo que é uma técnica que foge do nosso contexto, né,
de agilidade, de Scrum. Uma boa prática. Outra boa prática, né, agora falando do mundo do remoto, né, coloque pautas claras em invites. Nos invites. Se você tiver no Teams ali, em alguma ferramenta, né, de comunicação, comece a comunicação já também com o objetivo, né, da sua abordagem. Agora, se vocês me permitem, eu também gostaria de compartilhar aqui um material. Prometo ser muito rápido, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a minha sugestão de ressignificação. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Nos últimos episódios, pessoal, eu tenho falado... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Gente, nos últimos episódios... Entrou a sua tela do aplicativo, da aplicação, não a apresentação. Entrou as suas abas da internet. Você queria um PPT, não é? Espera aí. Sim. Agora foi? Aí. Foi. Ai, graças a Deus. Então tá bom. Gente, agora é a minha sugestão de ressignificação da comunicação, tá? Então, é o seguinte. Comunicação é um tema organizacional como diversos outros, né? Então, é um tema, tá? Então, na proposta do meu livro, né, do Kenjutsu, eu tenho um momento forte de comunicação no kickoff, né, que eu chamei de dojo executivo, que tem algumas premissas, né, inputs, outputs e tudo mais, para então que o time de transformação entre no contexto e passe a identificar oportunidades de melhoria, né? Então, a minha sugestão, né, que eu chamei de organizações geométricas do sistema, é que, uma vez que o agente de transformação entre no contexto, ele identifique pontos de conexão daquele tema organizacional. Então, por exemplo, o nosso tema de hoje é comunicação. Então, ele passou a investigar aquele contexto. Ele identificou que existe, naquele lugar, a questão muito forte do público-alvo, do envio, da intenção, envolvidos diretos, envolvidos indiretos, expectativas, a operação em si, o alcance. O agente de transformação eventualmente identificou que o alcance é algo muito relevante para aquele contexto. Identificou também que existe, obviamente, um resultado esperado, uma resposta, né, real e um resultado que foi atingido, né? Ou seja, uma resposta esperada, uma resposta real e um resultado que deveria ser a meta, que deveria ser atingido. Então, ele identificou 3 formas organizacionais. Ponto. E aí, ele identificou que daqueles pontos de conexão, que foram 11, ele identificou 7 pontos de dores. Que o envio estava falho, que os envolvidos indiretos tinha algo estranho ali, tinham pessoas que estavam sendo envolvidas, mas não deveriam, mesmo de forma indireta. Identificou que a expectativa, a operação, o alcance tinham dores, né, não estavam conectadas, né, e o resultado não estava sendo atingido, né, a resposta esperada não era atingida. Então, na minha técnica, eu identifico pontos de conexão daquela forma organizacional, que é comunicação, e a partir daqueles pontos de conexão, eu identifico quais são os pontos de dores. A partir daí, dos pontos de dores, eu começo a promover uma transformação. Então, esses pontos, eles geram formas. E eu transformo uma forma existente. A partir do momento que eu enxergo uma forma, eu posso transformá-la. Essa é a minha sugestão. No livro, vocês vão ver muito mais detalhes sobre isso. Então, cada ponto de conexão, eu tenho falado que ele tem descrição, ele tem característica, ele tem habitat, ele tem comportamentos e ele tem propósitos. Não só os pontos de conexão, como também as formas organizacionais, né? Então, essa é a minha proposta de ressignificação.
mergulhar no tema e, a partir daí, ter algo quantificável, né? Para que seja possível promover uma transformação real. Essa é a minha contribuição, né, com hoje, uma pílula, né? E eu gostaria... spoiler do seu livro aí, hein? É um spoiler do seu livro. É um spoiler do meu livro, fazer o meu jabá, né? Adquiram aí o Kenjutsu Ágil, está na Amazon, é uma produção independente, né? Por enquanto é um e-book e pretendo logo transformá-lo num livro físico. Mas, antes de passar a palavra, me permitam só mais um pouquinho. Hoje, o tema é comunicação, porque nós temos uma amiga, a Sara, que está lançando um livro. Ela tentou entrar aqui hoje, não conseguiu, mas adquiram aí o livro dela, que é Os Novos Desafios de Comunicação Interna no Contexto Contemporâneo das Organizações de Inovação. Então, esse livro ele já está disponível. Se vocês quiserem adquirir, tem um QR Code que eu vou colocar aqui, né, na tela. Mas também está o link de fácil acesso. Então, é uma forma de prestigiar a nossa amiga que está aí há alguns anos, dedicou bastante esforço, né, a esse trabalho e inspira a todos nós a escrever, a colocar para fora nossos pensamentos, né, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Né? Eu acho que esse é o propósito. E aí pediram, meninas, para que eu pudesse sortear o livro dela. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui só mais uma vez para sortear o livro dela. Muito bom. E eu e a Renata estamos de fora, é isso? Poxa, Leti. Nós temos aqui uma lista, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. O Excel, sim. Então, eu tenho algumas pessoas, tá? Até o 45. Então, eu vou sortear aqui. A primeira, se não me falha a memória, vai ganhar o livro físico, a primeira pessoa sorteada, e o segundo, um livro digital. Então, vamos ver. Bora pro sorteio. Quem será o ganhador e ganhadora? O número 5, é isso? Número 5. Então, o ganhador do livro físico é o Arthur. Arthur. Bergamash. É isso? Arthur, sortudo. Parabéns, Arthur. Você ganhou aí o livro da Sara. Em breve ela estará enviando aí para você. Muito Fazer bom. mais um sorteio aqui. Sortear sem repetir o resultado. Vamos lá. E agora é o livro digital, número 34. Vamos ver quem é o número 34. Marta Pesano. Marta, parabéns, você também ganhou aí uma cópia do livro da Sara. Tá? Essa foi a nossa singela homenagem a esse trabalho da Sara, que inspira todos nós, né? E com certeza vai ajudar muitas pessoas nesse tema de comunicação. Meninas, estamos chegando, meninas no bom sentido, estamos chegando no final. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né, de vocês, um recado aí para o nosso público, e depois a gente faz o desfecho. Bora lá. Eu quero agradecer, né? Opa, posso falar? Posso falar, Diego? Pode sim. Então tá. Eu quero agradecer novamente aqui a oportunidade da gente falar de um tema que para mim parece até que fui selecionada para isso e na verdade não foi, exatamente pelo tema de comunicação, e dizer que assim, se eu posso dar uma dica, seja para agilidade, a gente não sabe, eu vi que tem até pessoas desenvolvedores aqui participando da nossa live. Ser empático, eu acho que ser empático, saber ouvir, ser genuíno, as dicas que a Renata deu são mega importantes, e talvez dar um passinho atrás e perguntar, você entendeu? Eu fui claro? Eu acho que para mim foi uma experiência boa, então eu queria compartilhar isso com vocês, acho que esse foi o propósito.
E eu super agradeço, até a Renata também pelas dicas, a gente só tem mais que reforçar toda essa questão de comunicação, que é super importante, e não importa se é na agilidade, dentro de casa, no meu convívio diário, com os meus colegas, isso é muito importante. E é isso, obrigada por tudo. Eu que agradeço, Arlete. Que legal, eu também, pegando o gancho da Arlete, quero agradecer o convite, quem está assistindo, quem vai assistir depois, a comunicação. Eu sou apaixonada pelo assunto, então eu poderia ficar até amanhã aqui, né? Mas de uma maneira assim, com o coração falando, a comunicação, ela é uma ferramenta muito, muito poderosa. E, de novo, eu quero reforçar, não é dom, a gente não nasce, a gente desenvolve, né? Então, o meu convite é, não vamos parar no tempo, vamos buscar o nosso autoconhecimento, reconhecer em que a gente é bom, que a gente não é, e priorizar a comunicação. A nossa vida, não só profissional quanto pessoal, vai melhorar. Né? Então, temos essas dicas. A internet tem um conteúdo vasto sobre comunicação. Temos o lançamento do livro da Sara. Não faltam métodos, metodologias, pessoas, oportunidades da gente desenvolver. É uma habilidade que ou a gente tem ou a gente não tem. E falando um pouco do universo tecnológico, acho que vocês, mais do que eu até, sabem a importância do ser humano nesse processo. O método por si não faz nada sozinho, a tecnologia por si não faz nada sozinho. Sem o ser humano, sem a sua habilidade de comunicação, a coisa não anda, não flui, né? Não evolui. Então, fica aí um convite, quem quiser conversar comigo, o LinkedIn tá aí, chama no inbox, a gente papeia e tá tudo certo, viu, gente? Só para reforçar, a Arlete trouxe em uma das experiências dela que ela se percebeu com uma comunicação, achava que comunicava, mas não comunicava. Arlete, é contínuo. Eu acho que até os grandes oradores que a gente vê por aí, óbvio que em algum momento capota, erra, se equivoca, e o ponto é o que a gente faz com essa derrapada, né? Ótimo. Como que a gente vai melhorar numa próxima oportunidade, numa situação semelhante, né? Então, é contínuo, a brincadeira é contínua. Obrigada, Renata, é verdade, concordo com você. É dia a dia, né? É dia a dia. Então, vamos lá. Arlete, comunicação em uma palavra para a gente fechar. O que é comunicação para você? Entrou minha tela aí. Comunicação, ela precisa ser empática. Se é uma palavra, você só me deixou assim, ela precisa ser empática. Perfeito. Opa, voltou. Renata, comunicação em uma palavra. Eu vou copiar Arlete, é empatia. Nossa, assim, empatia. Copiei, assim Ctrl-C, Ctrl-V. Assim vocês me deixam sem opção, mas eu acho que a comunicação ela acontece de diversas formas, né? Ela acontece de forma corporal, de forma simbólica. É uma palavra, Diego, você está roubando, Diego. É verdade. Eu fui a primeira aqui, eu queria falar muito mais, e aí eu fiquei, agora, uma palavra. E aí foi Maria Gabriela aqui naquele. E ele começa. Rapaz. Ai, meu Deus. Comunicação é uma palavra. Vou fazer o meu jabá, então. Conexão. Pronto. Ótimo, pronto. Aí sim. Resolvido. Meninas, muito obrigado. Foi uma honra, satisfação. Espero tê-las de volta aqui e espero que a gente tenha passado uma mensagem para o nosso público, para essa galera aí que precisa usar cada vez mais essa habilidade de comunicação. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Obrigada, gente. Valeu. Boa noite a todos aí. Obrigada. Sextou. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.